Eu sinto muita gratidão no meu coração pela oportunidade que Deus me deu de poder compartilhar esse testemunho com vocês. Agradeço a Carol também pelo convite. E eu vou começar me apresentando, né? Como a pastora falou, meu nome é Carol Alexandrino. Eu moro em Campo Grande desde 2012. Eu sou de Fortaleza, então o sotaque vocês vão notar. E nós viemos para cá, meu esposo é militar, ele é da base. Então, nós casamos e ele veio transferido e eu vim acompanhá-lo. E, desde então, a gente teve o prazer de conhecer a PIB, uma igreja abençoada que nos fez conhecer Jesus de uma maneira muito profunda. Mas o testemunho, eu vou focar no que aconteceu conosco esse ano. No início do ano, eu estava me sentindo muito diferente. Eu sou uma pessoa muito alegre, quem me conhece sabe, sempre fui muito positiva. E eu estava triste, tinha uma tristeza que às vezes chegava, eu tinha vontade de chorar, e eu não sabia o porquê, porque que aquilo estava acontecendo, e eu estava orando muito, falando, Senhor, o que está acontecendo? Eu não sou assim. E uma ansiedade tomando conta do meu coração, preocupação com o futuro, com carreira profissional, sobre quando ter filho, enfim, muitas coisas passavam na minha cabeça, e eu falava, deve ser porque é começo do ano, a gente tem que fazer aqueles planos, e eu estou assim. Só que os dias foram passando de janeiro e aquilo continuava me consumindo. Teve dias que eu fui malhar e na academia eu chorava, sem explicação. E aí eu senti o direcionamento de procurar um psicólogo. Então, eu marquei um psicólogo para o dia 19 de janeiro. Era uma sexta-feira à tarde. Eu saí do trabalho, foi uma consulta maravilhosa. Eu estava saindo de lá com muitas coisas para conversar com meu esposo, muitas coisas tinham clareado na minha cabeça. Mas, quando eu estava levantando do sofá do psicólogo, o meu celular tocou. E era um major da base, e ele falou assim, Carol, o Vitor, que é meu esposo, ele caiu, me ligaram aqui, ele chegou no hospital da base, ele caiu de bicicleta, e eu não sei o que aconteceu, eu vou lá para ver se é sério. Falei, não, tudo bem, eu também estou indo para lá. Desliguei e liguei para o celular do meu marido, né? Eu falei, vou ligar para ele, ver como que ele está. Só que aí quem atendeu já foi um sargento da base, e ele falou, olha, ele está um pouco desorientado, ele não tem condições de falar com você. Eu falei, tudo bem, estou indo para aí. Aí eu liguei para minha mãe, minha irmã, avisei o que estava acontecendo, mas até então, aí, num momento eu pensei, ninguém cai de bicicleta e não consegue atender um celular. E aí eu comecei a ver que era mais grave do que eu imaginava. E, no caminho, eu lembro exatamente o ponto onde eu estava, quando eu senti a presença do Senhor muito forte dentro do carro, e Ele me falando, eu estou no controle. Então, uma paz me consumiu de uma maneira que as pessoas hoje me perguntam, como que você é tão forte? E eu falo, eu não sou forte, forte é quem habita em mim. Porque não tem explicação. Eu cheguei na base, ele já estava dentro da ambulância, ele gritava muito, várias pessoas precisaram contê-lo, porque ele já não estava em si, ele estava desorientado, ele não reconheceu ninguém na base, até um superior dele, ele achava que era tio e pediu a bênção para ele, que é um amigo nosso, mas, assim, é um major superior a ele. E, enfim, foi um alvoroço lá. Quando eu cheguei, eu ouvi algumas coisas que ele gritava, umas palavras desconectadas que ele falava, e o médico não me deixou chegar perto. Ele falou, olha, a gente está indo para a Santa Casa, eu quero que você vá no seu carro, não tem condições de você ir na ambulância, e lá a gente se fala. Então, eu peguei meu carro, fui sozinha, daí eu já comecei a avisar para algumas pessoas, para alguns amigos, e a ambulância passou por mim no caminho, e eu lembro exatamente, eu impus as mãos para a ambulância, e eu falei, Senhor, eu não posso fazer nada pelo meu marido, mas o Senhor pode. O Senhor está ali naquela ambulância, e eu creio que o Senhor está no controle de tudo. E, então, ainda no caminho para a Santa Casa, tinha uma música que eu tinha escutado há 2 dias, por isso que é tão importante a gente estar alimentada com coisas que nos edificam. E a música era aquela da Gabriela Rocha, que falava, creio que tu és a cura, creio que tu és a vida. E eu comecei a cantar aquela música dentro do carro e eu declarava que o Senhor era a cura e que Ele seria curado. Então, eu cheguei na Santa Casa, já estava muito movimentado lá, ninguém me falava nada, ninguém me deixava chegar perto, eu vi que tinha muito movimento na área vermelha, que é a área de grave, né?
E o pessoal foi chegando, os amigos foram chegando, o pessoal da base, que deu muito apoio para a gente, também foi chegando. Então, um dos médicos me chamou, mais ou menos meia hora depois, o médico de plantão, e ele falou, olha, o estado do seu marido é muito grave, ele está na área vermelha, a gente não sabe ainda o que aconteceu, mas como ele também tem um porte atlético, meu marido sempre foi muito saudável, ele corria 5 quilômetros por dia. No dia do acidente, ele estava indo me encontrar em casa para a gente malhar, enfim. E ele falou, como ele é muito saudável, pode ser que o corpo esteja aguentando bem até agora, mas a qualquer momento ele pode piorar. E eu falava, não, ele não vai piorar. Em nome de Jesus, ele não vai piorar. E aí, esse médico falou, ele vai passar por uma bateria de exames e quando a gente tiver um diagnóstico completo, nós vamos te chamar. Nisso demorou mais ou menos 1 hora, então o neurocirurgião me chamou. Ele falou, olha, o seu marido teve um hematoma subdural agudo e um edema cerebral. O caso dele é cirúrgico e ele precisa operar agora. Eu só preciso que você me autorize. E a frase que eu falei para ele foi, doutor, meu marido está nas mãos de Deus e nas suas mãos. Faça o melhor que o senhor puder fazer por ele. Aí, enfim, assinei. Isso já era umas 7 da noite. Ele entrou no centro cirúrgico 8 da noite. Nisso foi chegando os nossos líderes, o pessoal da nossa célula, minha família, os nossos amigos. Aí nós tivemos um apoio lindo aqui da igreja, e eu sou muito grata por isso. E eu lembro que, em um momento, eu falei, gente, vamos lá fora, vamos orar? E, naquele momento, a gente fez um ciclo lá no estacionamento da Santa Casa. Eu acho que foi uma das cenas mais lindas que eu já vi. Nós demos as mãos, tinha umas 16 pessoas, eu acho, e eu me ajoelhei, eu me prostrei, assim, eu fiz a minha oração de entrega do meu Isaac. Eu falei, Deus, o Senhor me deu um marido maravilhoso e eu te agradeço por isso. Mas eu te devolvo ele agora, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me devolvê-lo, sem sequelas, amém. Mas faça o que o Senhor quiser. Eu acredito que essa foi a oração mais ousada da minha vida. Mas era a melhor coisa que eu podia fazer. Eu coloquei nas mãos certas. E então, ele entrou para o centro cirúrgico, era mais ou menos umas 4 horas a previsão da cirurgia. Com umas 3h30 terminou, um médico da base que pôde acompanhar, saiu e falou, Carol, deu tudo certo, depois o médico vai sair para conversar contigo. Aí eu falei, ok. Aí demorou umas 2 horas, o neurocirurgião me encontrou e ele falou, olha, a cirurgia deu para drenar todo o hematoma, mas a gente não descarta uma possibilidade de uma nova cirurgia. E eu falei, não vai acontecer, em nome de Jesus. Eu acho que o médico nunca ouviu tanto alguém falar de Jesus como eu, porque toda hora que ele chegava para mim falar alguma coisa, eu falava, em nome de Jesus, não, Deus não vai. Eu acho que ele estava incomodado, mas, enfim. Depois daí, ele continuou no centro cirúrgico, porque uma coisa que aconteceu foi que, nessa semana do acidente, o CTI da Santa Casa de planos de saúde, o que é só para os planos, tinha sido interditado, e então estava super lotado o CTI e não tinha vaga para ele. Então, ele teria que continuar no centro cirúrgico até surgir uma vaga. Isso já era umas 3 horas da manhã, eu consegui vê-lo, ele ainda continuava desorientado, não me reconhecia. Se eu tocasse nele, ele ficava muito agitado, ele tentava se desamarrar, porque ele estava todo contido, ele estava com muita dor e ele queria tirar tudo aquilo. E era muito ruim essa possibilidade. O médico falou, olha, ele pode nunca mais voltar a ser ele pode nunca mais te reconhecer, ele pode voltar a ser uma criança, ficar numa cama, mas era o papel dele me falar isso tudo, né? E, glória a Deus, em nenhum momento eu me desesperei, porque eu estava firme na rocha. Quando a gente está firme em Jesus, não é que a gente é forte, Ele é forte. E aí, eu fui para a casa dos meus pais tentar dormir, só que 6 da manhã eu já estava de pé, fui em casa, vi nossos cachorros, e aí eu chorei muito, eu confesso, porque foi muito ruim chegar em casa e não ter ele ali. A gente estava com vida normal, ele estava de férias, a gente estava com 1000 planos e ele não estava ali. E aí, quando eu entrei no nosso quarto, tinha umas roupas passadas, dobradas, que tinha que guardar dele. E eu lembro que eu chorei, pedindo a Deus, Senhor, se eu puder te pedir uma coisa, deixa meu marido voltar para casa para eu repetir isso várias vezes. Eu quero guardar as roupas dele várias vezes. Eu quero cozinhar para ele várias vezes.
Às vezes eu sei que o serviço doméstico nos deixa exausta, mas não reclamem, pode ter alguém orando, só pedindo para o marido voltar. Então eu voltei para o hospital. Ficar em casa era a coisa que eu menos queria. Eu voltei para o hospital e Deus é tão bom que a enfermagem me deixava entrar para vê-lo, mesmo não tendo horário de visita no centro cirúrgico. Obrigada. E eu cheguei lá, o médico da base, que estava acompanhando tudo, já estava lá. Ele saiu às 3h junto comigo e ele chegou antes de mim. Foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas, porque Deus é assim, né? Ele faz o milagre e Ele conta com a gente. E depois, mais na frente, eu também vou falar de outro anjo muito importante nesse testemunho. Então, eu pude vê-lo, ele não tinha evoluído. E o médico tinha me falado na madrugada, as 24 horas seguintes da cirurgia são decisivas. E ele não tinha evoluído, ele continuava com o olhar. Às vezes, quando ele abria o olho, era o olhar perdido, não reconhecia. Eu tentava falar, ele ficava muito agitado. E as enfermeiras que ficavam ali perto pediam para eu não falar, para ele não se agitar e não dar trabalho para elas. E aí, essa foi a visita da manhã. 2h eu fiz uma nova visita e ele continuava do mesmo jeito. Eu levei um hidratante para passar nos braços dele, que estavam bem ressecados, e ele não aceitava que eu triscasse, assim, ele ficava muito agitado e eu tinha que parar. E nesse mesmo final de semana, era a conferência Dunamis aqui na igreja. E a gente ia participar, nós estávamos com os nossos ingressos comprados e nós viríamos desde a sexta-feira. Mas é como o Tiago fala, né? A gente faz planos, mas o Senhor é quem sabe da nossa vida. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que todos os planos que a gente fizer, hoje eu falo, se Deus permitir, eu estarei. Se Deus permitir, eu irei. Porque a gente não sabe o minuto que nos espera. Então, nessa visita da tarde, eu saí com o coração bem apertado, preocupada. Meu Deus, ele não está evoluindo. Só que a minha fé estava na pessoa certa, em Jesus. E eu cheguei aqui, eu lembro que lá na entrada, eu pedi a pulseirinha dele também, eu contei o que tinha acontecido, e lá na entrada, uma pessoa da organização do Dunamis fez uma oração linda. E ela falou, olha, eu sei que Deus está visitando ele agora, ali onde ele está, e eu acreditei muito nisso. E eu sentei ali no cantinho, eu lembro, e em um momento de oração, eu estava com os olhos fechados, e eu pude ver nitidamente. Era um leito de CTI, tinha um anjo em cima da cama. E ele estava com um bisturi e uma tesoura na mão. Eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida. Mas Deus estava me mostrando e falando ao meu coração, sou eu quem opero. Sou eu quem opero. Aquieta tua alma, sou eu quem opero. E então, depois que terminou tudo aqui, eu voltei para a última visita do dia. Quando eu cheguei lá, tinha surgido o leito do CTI. Ele estava no CTI, como eu tinha visto. E logo que eu entrei, minha mãe estava comigo, ela viu que o enfermeiro perguntou, você é a Carol? Eu falei, sou. Ele estava te chamando. Ah, irmãs, eu ganhei minha vida. Eu ganhei minha vida naquele momento. E eu cheguei perto dele, ele abriu os olhos, me olhou fixamente, estendeu a mão, fez um carinho no meu rosto e falou, Carolzinha, eu ganhei minha vida. Porque eu saí à tarde, ele não aceitava que eu pegasse nele. E cheguei à noite, ele estava chamando o meu nome. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, depois disso, no domingo, a mãe dele chegou, a mãe dele é de São Paulo, e na primeira visita da manhã, ela foi comigo, ele já estava bem melhor. Ela não chegou a vê-lo como eu vi. E graças a Deus por isso, porque eu acredito que para a mãe dele seria muito mais difícil. Então, ele já abriu os olhos, conversou com ela, ele perguntava o que tinha acontecido, ele não sabia, mas a gente ia contando aos poucos. E, então, foram as 3 visitas do dia, e eles sempre apresentavam a melhora a cada visita. Na segunda-feira, quando nós fomos visitá-lo de manhã, a gente teve a notícia que ele iria para o quarto. Gente, ele tinha passado por uma craniotomia na sexta à noite, na segunda ele já ia para o quarto.
3 dias depois. Foi muito rápido, foi a mão de Deus mesmo. E ele foi para o quarto, e aí lá eu podia ficar com ele o tempo todo. E Deus me deu uma força que é inexplicável, porque eu não me sentia cansada. Eu dormia naquela cadeirinha de hospital, só que eu acordava feliz. Eu tinha vontade de me maquiar. Eu ia toda bonita para o hospital, porque eu falava, eu vou ver meu marido. E eu chegava meio que flutuando no corredor da Santa Casa. E aí um dia uma enfermeira me parou e falou assim, como faz para ficar assim? Eu, assim como ela, plena. Eu falei, plena, é só ter um marido aqui e confiar em Deus. Confiar em Deus. Aí, no quarto, ele sentia muitas dores. E foi uma semana muito difícil. Ele ficou 10 dias no total. Ele saiu no domingo seguinte. E ele sentia muitas dores na cabeça. Ele precisava de muita morfina para conseguir conter as dores. Teve uma noite que ele tomou, acho que 3 vezes morfina, da noite até a manhã. E não passava. E ele não grudou o olho a noite inteira. E aí ele começou a ficar muito agitado, falando, eu vou ficar louco se eu não dormir e tudo. Eu falei, não, calma, Deus vai dar providência. E aí o capelão lá da base tinha ido lá. Que trabalho lindo, gente. Como a gente precisa estar mais presente e envolvida nesses trabalhos, porque faz muita diferença na vida de quem está ali precisando. Eu encorajo vocês a procurarem algo para fazer de voluntariado. Se você não aguenta o hospital, procura outra coisa, mas faz diferença muito grande na vida de alguém. E aí o pastor Adão foi lá, viu que ele não estava bem e ligou para o pastor William. E o pastor William, nesse dia, foi lá e ele fez uma oração linda. E ele falou umas coisas para o Vitor, e ele já tinha tomado muita morfina e muita dor e não conseguia dormir. Quando o pastor William saiu de lá, ele pegou num sono que ele roncava como um bebê, como uma criança. Eu filmei, eu tenho um vídeo, porque nunca reclamei dos maridos de vocês roncarem, gente. Eu queria tanto que ele roncasse naquele dia. Não reclamem. Foi a melhor sensação da minha vida vê-lo roncando naquele sono profundo. E aí, no domingo, para a glória de Deus, o médico chegou e eu já estava acreditando que ele teria alta. No sábado, eu fui numa loja, eu comprei uma roupa de cama maravilhosa para recebê-lo. Eu decorei o quarto, escrevi plaquinha, bem-vindo ao lar, guerreiro. Porque a gente tem que fazer isso. A gente honra muito as pessoas de fora e não honra quem é da nossa casa, né? E aí, eu decorei o quarto todo para ele. A roupa de cama eu perfumei, porque ele sempre gostou muito de cheiros. Depois vocês vão entender algo. E aí, eu perfumei a casa e no domingo ele estava de alta. E foi a melhor sensação da minha vida eu sair com ele do hospital. Ele estava de cadeira de rodas, ainda muito debilitado. Ele tinha muita sensibilidade à luz, então ele tinha que usar um tapa-olho o tempo inteiro. Nossa casa ficou escura por quase um mês. A gente blackout em todas as cortinas, a gente almoçava no escuro, fazia tudo no escuro. E ele tomava banho no escuro por essa fotossensibilidade. Aí, um belo dia, ele estava se arrumando, eram muitos médicos, muitos exames, muita coisa. Ele estava se arrumando e ele passou um perfume. E ele falou, esse perfume é novo, mas não tem cheiro de nada. Aí eu falei, como assim? Me dá aí. Aí eu passei, senti o cheiro, eu falei, não, tem cheiro sim. E aí a gente descobriu que ele tinha perdido o olfato. Mas, amadas, a gente glorificou a Deus mesmo assim. Porque o meu marido, o neurocirurgião, toda hora ele chegava com uma nova para mim. Olha, ele pode ter uma epilepsia adquirida pós-trauma, ele pode não socializar mais, porque a fratura dele foi frontal, e essa parte do nosso cérebro é responsável pela socialização. E uma coisa que a gente brinca, ele sempre foi muito fechado, e ele sempre foi muito na dele. E depois da cirurgia, ao invés dele não socializar mais, hoje ele socializa muito melhor. Essa foi a melhor sequela. Ele é muito mais comunicativo hoje, ele conversa muito mais facilmente. E uma amiga minha que trabalha no Sírio, ela é neuroradiologista, eu mandei os exames dele para ela, e a respeito do olfato, né, para ela ver se tinha alguma possibilidade do olfato voltar. E ela levou para uma banca de médicos lá do Sírio, uma discussão clínica, numa tarde lá, e ela falou, olha,
O da narina esquerda não vai voltar, está totalmente necrosado. Mas da direita pode ser que volte. Pode demorar um tempo, mas pode voltar, porque o nervo ainda não foi rompido totalmente. E ela falou, mas olha, agradece muito, porque foi tão perto do nervo da visão. Amadas, poderia ter sido a visão, e Deus poupou. Ela falou, parece que foi escolhido a dedo o nervo do olfato. E eu acredito, e assim, semana passada ele estava me falando, e ele falou, eu creio tanto que meu olfato vai voltar, porque ele gostava muito de sentir cheiros. A gente não dá tanta importância porque a gente tem. E a gente continua crendo que o olfato vai voltar. Mas se não voltar, amém, porque isso não diminui o milagre que Deus fez na vida dele. E eu até tenho umas fotos para passar. A primeira foto é da cicatriz. Vocês podem ver o tamanho que foi a cirurgia. Ele pegou 38 pontos e tinha uma cânula ali atrás, tem uma cicatrizinha bem ao lado. E essa cânula ficou todo o período que ele estava no CTI. E ele ficava com esse tapa-olho por conta da sensibilidade à luz. Pode passar. Aí era gente... Vocês podem ver que eu estava plena, né? Cansada, mas plena. Essa foto aí foi a primeira vez que ele conseguiu ir até o quintal comigo. Gente, eu comemorei porque ele foi no quintal comigo. Meu marido podia nem estar vivo. Mas ele foi no quintal comigo, ele foi de tapa-olho, ele precisava pegar sol por conta da pele. E aí eu tirei essa foto porque eu queria nunca esquecer desse momento, que ele foi até o quintal comigo. E também para eu nunca esquecer de sempre agradecer a Deus pela vida dele, pela minha vida, pela saúde, por tudo. Porque a gente faz as coisas muito no automático e a gente esquece que o respirar é um milagre. Ter saúde é um milagre grandioso. E a gente não pode deixar que as dificuldades do dia troquem a gratidão pela murmuração. A gente tem muito mais motivos para agradecer do que para murmurar, do que para reclamar. Pode passar. Aí era a gente na cama, felizes com tudo que aconteceu, agradecendo a Deus, porque Ele era bom, porque Ele é bom. E o meu marido, desde que nós nos casamos, ele viajava muito. Então, assim, a gente nunca teve tanto tempo juntos como nós tivemos. Deus tocou no coração do meu chefe, ele me deu o tempo que eu quisesse para ficar em casa. Continuou pagando meu salário normal, não era nada pelo INSS, ele só queria que eu ficasse em casa cuidando dele. Gente, se isso não for cuidado de Deus, é o quê? Deus é maravilhoso. E nós ficamos juntos esse tempo e foi tão bom. O nosso casamento foi tão consolidado. Quase 7 anos depois, a gente teve esse tempo juntos, onde nós conversávamos o dia inteiro, onde eu pude exercer o meu principal papel, que é cuidar dele, da minha família. Eu me sentia tão feliz de estar ali, porque eu sei que ali é a minha função principal. Foi para isso que Deus me chamou. Primeiramente, para cuidar da minha família. E pode passar. Aí foi a comemoração de um mês de milagre. Nós chamamos alguns amigos lá em casa e nós comemoramos, nós louvamos. Ele já estava conseguindo ficar na luz. E aí os nossos amigos ficaram lá na sala, nós oramos agradecendo a Deus. Um mês de milagre. E mês após mês eu ia. 2 meses de milagre, 3 meses de milagre. Porque, gente, eu só posso agradecer a Deus pela vida nova que Ele deu. Vocês viram a cicatriz na cabeça dele, a minha no coração, porque eu não sou mais a mesma pessoa, não tem mais como ser a mesma pessoa. Eu vivenciei milagres, vários milagres. Dentro do milagre maior, tiveram vários milagres. E hoje eu tenho fé para orar por alguém que está com câncer, por orar por alguém que está em estado terminal, porque eu sei que Deus salva, eu sei que Deus cura, que Deus restaura. O meu marido podia não estar mais comigo, só que Deus escolheu o melhor desfecho para a nossa história. E o Vitor, ele é piloto da aeronáutica, e uma das coisas que poderia acontecer era ele nunca mais pilotar, por conta da lesão no cérebro. Por conta da pressão, ele poderia passar mal pilotando. E eu ouvi de alguns médicos que ele nunca mais iria pilotar. Só que Deus, ele é especialista em anular os nuncas, né? E, para a glória de Deus, pode passar. Glória a Deus, glória a Deus. Menos de 6 meses depois, em junho, dia 15 de junho,
o Vitor foi autorizado a voltar a voar. No dia seguinte, ele fez o primeiro voo depois de tudo. E esse é o sorriso de quem não era sociável, de quem não sorria nas fotos. Porque Deus é maravilhoso e Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E uma das coisas que eu falei para vocês que eu iria contar de outro anjo que Deus usou é que eu não sabia, mas uma semana, na quarta-feira, esse rapaz foi nos visitar. E o Vitor, ele não foi levado para o hospital de ambulância, porque o SAMU estava demorando muito. E esse rapaz passou no local do acidente uma vez. Ele achava que era uma briga, porque ele viu uma movimentação. Só que aí ele deu uma outra volta. Ele sentiu no coração que ele tinha que dar uma outra volta. E ele passou de novo, não parou. Na terceira vez, Deus mandou ele parar. Esse homem é um jovem pastor aqui de Campo Grande. E ele parou ali e ele falou que ele começou a orar pelo Vitor. Ele já estava mal, ele tentava levantar e não conseguia. Ele não falava mais nada com nada e ele já estava vomitando muito. Porque ele caiu e quem olhava para ele, não parecia que ele tinha nada, mas a queda foi toda na cabeça. E aí não tinha nada aberto, não tinha sangue, não tinha nada, mas ele não conseguia fazer nada, não conseguia falar nada com nada. E esse rapaz começou a orar e clamar o sangue de Jesus na vida dele. E em um momento que ele clamou por Jesus, o Vitor voltou em si e falou: bora, bora. Aí ele: bora para onde? Bora para a base. E aí ele estava no bolso com o nosso cartão de entrada na base. Então esse rapaz colocou ele dentro do carro dele. E ele assumiu o risco de acontecer qualquer coisa que fosse com meu marido dentro do carro dele. E ele foi para a base e isso foi crucial no atendimento dele, porque nesses casos de sangramento intracraniano, qualquer tempo a mais que demore, são mais sequelas que podem acontecer, o quadro pode se agravar. O meu marido, quando ele chegou no hospital, na escala de coma, ele tinha perdido 3 pontos. Se demorasse mais, ele iria perder 4, 5, enfim. Então, Deus usou esse homem com coragem e ousadia, porque a gente pode orar, a gente pode interceder, mas ele agiu. Ele foi essencial, ele agiu e ele levou meu marido para o hospital. E isso, nós hoje somos amigos, ele vai na nossa casa e a gente glorifica muito a Deus pela vida e a coragem dele. E então, gente, eu termino esse testemunho falando para vocês que Deus operou um milagre na vida do meu marido, mas Deus operou um milagre na minha vida também. Hoje, eu olho tudo com o olhar da gratidão. Meu marido sai em missão, como ele saiu hoje, eu fui deixá-lo. E eu falei: Deus te abençoe, vai com Deus, eu te amo muito e volta logo. E eu pude ver, através disso tudo, o tamanho do meu amor por Deus, o tamanho da confiança que a gente tem que depositar nele. Não importa o que você está passando, não importa o deserto que você está passando, mas nos desertos, Deus coloca marcas da eternidade em nós. Nós não somos mais as mesmas. É impossível você confiar no nosso Senhor e não ter uma resposta favorável. E mesmo que a resposta não seja favorável, Deus poderia ter levado meu marido, mas a minha fé não iria mudar. Porque na oração que eu fiz lá na Santa Casa, ajoelhada, eu falei: Deus, o Senhor é bom quando está tudo bem, mas o Senhor é bom no leito de hospital. O Senhor não vai mudar para mim. O Senhor é bom. Em nenhum momento eu questionei o porquê que estava acontecendo aquilo. Muitas vezes a gente fica: mas por que isso comigo? Ah, meu marido não merecia, ele é um homem tão bom, não faz nada de errado. Gente, Jesus não merecia morrer na cruz, por que eu vou ficar questionando que aconteceu aquilo com meu marido? Jamais. Eu tinha certeza, plena convicção, que ali tinha um propósito. E esse propósito era para que hoje eu estivesse aqui, glorificando o nome dele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória. Esse propósito era para que a gente tivesse nossa fé. O meu marido fala que a maior sequela dele foi a fé exponencialmente aumentada. E Deus, ele nos permite passar por por situações difíceis. Mas o que a gente consegue colher disso tudo é maravilhoso. Eu não sou mais a mesma pessoa para a glória de Deus, sabe? Aquela ansiedade que eu estava sentindo, que eu não sabia explicar, aquela preocupação com o futuro, eu sei que Deus sabe cada dia da minha vida. Ele sabe sobre minha carreira profissional, sobre filhos, ele sabe tudo. E quando eu depositei a minha confiança nele, eu pude entender que, às vezes, a gente fica ansiosa mesmo, é normal, é da nossa carne, mas não deixe isso te consumir, não deixe isso consumir tua fé.
porque Ele é maravilhoso e eu termino falando, Deus está no controle.